Attention, please. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Aqui Pirata Bittencourt, sou comunicador, professor de inglês e também radialista na rádio rockmetal.com.br. Hoje vim aqui falar com vocês sobre um vídeo muito importante, vamos deixar aqui registrado. Eu gravo ele dia 8/11, mas vai ser postado 9. Então, ontem, 8/11, tivemos informações sobre dois brasileiros ligados ao grupo extremista Hezbollah aqui no Brasil. Vieram a aumentar a nossa visão sobre o que pode estar escalando para o futuro desse conflito Israel versus o grupo Hamas. Teremos mais vídeos sobre isso aqui no canal também. Esse é um vídeo mais informativo. Então, já fiz outro vídeo anterior, vai ficar no card aqui para vocês, vai ficar no final desse vídeo também. Mas aqui é mais informativo, então vamos ao ponto. Polícia Federal faz uma apuração muito interessante. Então, brasileiros ligados ao grupo extremista Hezbollah preparavam-se para atacar aqui no Brasil, fazer ataques no Brasil. Essas são as informações da Polícia Federal de uma apuração de ontem, dia 8/11/2023. Mas isso trata-se de um aumento do antissemitismo e eles preparavam-se para atentados aqui no Brasil também, como já vem ocorrendo fora do país, ao redor do planeta Terra. Está havendo um sentimento de apreensão que cresce entre os integrantes da comunidade judaica aqui no Brasil também. Várias entidades israelenses divulgaram hoje, 8/11, o manifesto que aponta que há um aumento do antissemitismo no Brasil desde o início do conflito. O sentimento de apreensão cresce entre os integrantes da comunidade judaica no Brasil. Várias entidades israelenses divulgaram hoje um manifesto em que apontam um aumento no antissemitismo aqui no Brasil também, desde o início do conflito, lá, momento mais crítico lá no Oriente Médio. O que isso significa? O medo, a apreensão também dos israelenses que estão fora daquela região de conflito e em outros países, em tese ditos seguros, ambientes tranquilos, como aqui no Brasil cresce. E como podemos ver nas reportagens e imagens aqui na web mesmo, essa apuração também que a Polícia Federal trouxe mostra um sentimento de risco e de um medo de ataque físico mais efetivo contra a integridade física das pessoas que sejam da comunidade judaica. Vai se desenrolando aí, vai se divulgando entre hoje, 8/11 e amanhã 9 também, um levantamento disso tudo com números de inúmeros casos de ameaças e denúncias que estão chegando às entidades e comunidades judaicas aqui do Brasil. Esse que é um levantamento assinado pela Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e também uma associação cultural israelita, a Associação de Cultura Israelita de Brasília, a ACIB, e vão se reunir amanhã, dia 9/11, ou hoje, dependendo do dia que eu postar esse vídeo, O conflito se encontra no ponto mais crítico lá no Oriente Médio, e com isso tem criado uma onda de repúdio aos israelenses ao redor de todo o globo. Isso, infelizmente, a gente pode verificar também nas redes sociais com vídeos e áudios. É importante aqui destacar e salientar que o presidente da CONIB, o Cláudio Lotenberg, ele tem afirmado que o objetivo deve ser o combate ao antissemitismo e ao discurso de ódio aqui no Brasil. Pois agora também existe um alerta devido ao aumento desses ataques antissemitas contra judeus, que parece que estava sendo planejado aqui no país, como já está acontecendo em outros países ao redor do mundo. E observa-se a partir dessas informações aqui da polícia, das autoridades aqui do Brasil, que estão mobilizadas para que esse tipo de crime de ódio e discriminação não se prolifere mais pelo país. No momento, toda essa atenção da mídia está voltada lá para o Oriente Médio, Nós estamos aqui sofrendo também, então, com interferências de lá. Para quem não acreditava nisso, aqui temos provas. Agora a polícia traz provas para vocês que nós devemos nos preocupar. Porque então o setor de inteligência da Polícia Federal, com a ajuda, segundo o Jerusalém Post, do Mossad, que é um serviço de inteligência israelense, que colaborou com a Polícia Federal do Brasil, supostamente, segundo o que está no Jerusalém Post, eles descobriram esses dois possíveis agressores. São dois possíveis agressores com ligações
São brasileiros com ligações ao grupo radical islâmico, o Hezbollah, e nessa quarta-feira, 8/11, eles prenderam os 2 brasileiros que tinham ligação com essa ideologia maléfica. 2 brasileiros que foram presos, inclusive um deles em São Paulo, que tinha acabado de chegar de viagem do Líbano, claro, né? E foi preso no aeroporto de Guarulhos, que é inclusive o aeroporto internacional de São Paulo. Além dessas 2 prisões temporárias da PF, também cumpriram 7 mandatos de busca e apreensão em Minas Gerais e 13 em Brasília. Até onde sabemos, totalizou 11 buscas, tá? Foram 11. Existe uma suspeita, de acordo com o setor de inteligência, de que essa investigação de combate ao crime de cyberterrorismo e de grupos como esse teria se preparado e estaria com planos em ação para atacar prédios da comunidade judaica aqui no Brasil. Pasmem, eles não seriam do tipo lobos solitários, porque esses brasileiros parecem ter sido recrutados diretamente por esse grupo. Porém, o que se chama de lobos solitários é quando alguém, fica atento, é quando alguém acaba trabalhando sozinho. Quando esse alguém é recrutado individualmente, em várias partes do mundo isso vem acontecendo. E a Polícia Federal aponta que aqui no Brasil, essas 2 não seriam lobos solitários, eles seriam terror. Vocês sabem o que? Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, porque senão eu perco a monetização do meu canal. Que agem por si só, agem sozinhos, mas na verdade essa investigação vai a fundo, ao ponto de que eles tinham informações diretas do grupo libanês que agiram de acordo com a orientação dos mesmos, dos citados, o grupo extremista e terror, vocês sabem. Inclusive os brasileiros que foram presos hoje em São Paulo tinham acabado de chegar de viagem, como eu disse, lá do Líbano, onde existe essa ideologia muito mais forte, disseminada, e a PF aponta que 2 poderiam se tornar responsáveis aqui no Brasil por seria uma espécie de ponte, pelo que eu entendi, uma ponte lá com esse grupo extremista, e que eles receberiam diretamente aqui no Brasil informações ainda para repassar aos seus comparsas, ao outro que foi preso, e possivelmente a mais pessoas aqui do Brasil, para planejar e continuar ataques terroristas. O plano aqui está sendo frustrado com essa operação policial muito bem sucedida. Espero que continue assim. Parabéns à Polícia Federal Brasileira. Esses recrutados e os recrutadores devem responder pelo crime de terrorismo. Isso mesmo, é muito sério, muito importante. Durante o 8 de janeiro, aquelas pessoas que fizeram vandalismo no 8 de janeiro não tinham como ser chamadas essa alcunha, por esse nome, mas esses brasileiros agora, esses sim, esses recrutados agora nos ensinam o que realmente é o mal, e quem deve levar esse tipo de nome. E vão ter, assim, eu espero, a resposta pelos crimes. Esses crimes na lei são equiparados a crimes de ônus considerados inafiançáveis, insuscetíveis de graça, sem anistia ou indulto. E o cumprimento de pena para esses crimes se dá inicialmente em regime fechado, independentemente do trânsito em julgamento e da condenação. Então a gente já pode entender que esses brasileiros e agora estão sendo presos pela Polícia Federal, Um deles é no aeroporto de Guarulhos, como eu disse, por ligação com o grupo Hezbollah, possivelmente planejando atentados. Vão ser investigadas situações contra a comunidade judaica, eles estariam planejando. Esses brasileiros vão responder pelo crime, portanto eles vão ser presos imediatamente, porque é o crime hediondo, como eu já falei, e é assim a legislação indica que isso é mesmo do tipo crime muito sério. A investigação vai seguir ao longo do processo. Se tiver a condenação, não tem como se desvencilhar. A polícia vai apontar uma célula aqui desse grupo. São 11 mandatos de busca atrás disso aí tudo que pode estar sendo planejado. Esperamos que haja sucesso. Bom, uma informação aqui ou uma consideração final. Ironicamente, amanhã, 9 de novembro, conforme você assistiu esse vídeo, ele é o dia lembrado internacionalmente como o combate ao fascismo e ao antissemitismo em todo o mundo. 9 de novembro é o dia da Noite dos Cristais, a Noite dos Cristais Quebrados, que marca aí o início do Holocausto e é marcado como uma data histórica desde 1938, a maior crime, ataque e perseguição aos judeus no mundo,
e a preocupação agora com relação ao país. Mas essa data culmina em uma preocupação especial sobre o Brasil agora, até mesmo pelo destaque que o nosso país tem ganhado nos últimos tempos, nas últimas notícias, com relação à negociação, à gestão entre os países para a retirada de brasileiros da faixa, né, da famosa faixa de Gaza. E como esse tipo de aumento de antissemitismo, com ataques ao redor do mundo, isso vai muito além da retórica de críticas aos judeus ou ao governo israelense, em que o Brasil afirma hoje, 8/11, enquanto eu gravo esse vídeo, que não aceitará que Israel invada e domine Gaza, além de estar bem insatisfeito com a postura de Israel em não colocar brasileiros naquelas famosas listas de saída da faixa, da região de conflito. Dá seu like e curta. Bom, é isso aí, pessoal. Essa informação que eu tinha que passar para vocês, unindo o que está acontecendo com o que aconteceu desde aquele sábado fatídico 7, muito sério. Então está fazendo um mês praticamente, um pouco mais de conflito, e a situação parece que só escala, só se alastra ou se torna mais alardeada com relação ao que possivelmente a gente venha a ver no futuro. Eu mantenho vocês informados sempre que tiver coisa útil, e no próximo vídeo eu quero falar mais sobre a origem do nome Hamas. Aqui não é estritamente sobre este grupo, mas lembrando que esses grupos todos eles têm a mesma ideologia. Então no próximo vídeo eu vou explicar, vou estar gravando esse vídeo sobre por que esse nome é bíblico, qual a origem dele e aonde que isso pode nos levar com base na Bíblia, daí, com base nas Escrituras. Gratidão pelo teu carinho, por chegar até aqui, e nunca se esqueçam, I love you all very much. Estou com vocês, nos falamos em breve.